gente vai falar sobre a importância da atitude. Eu estou recebendo a Beth Ripoli aqui, que é escritora. Tudo bem, Beth? Boa tarde. Muito prazer te conhecer, Jaque. Prazer é meu em te conhecer. Nós temos aqui também alguns livros em que ela fala sobre autoestima, fala sobre atitude. Vamos começar do começo e acho que a principal pergunta já quando a gente escolhe falar sobre o assunto atitude, as pessoas podem pensar, mas eu faço escolhas o tempo inteiro, tenho atitude o tempo todo, mas não é bem assim, né? Na realidade, eu perguntaria assim, em que momento da vida da gente não há necessidade de nenhuma atitude? Até existe, por exemplo, você pode ter a atitude de não ter atitude. No trânsito, alguém te fechou? Você pode ter a atitude de se calar, deixar aí, abençoa, e você vai ficar muito mais tranquilo. Existem atitudes simples, né, como decidir que roupa colocar, o que vai comer. Mas e as atitudes de vida, Jaque? São essas que precisam ser ponderadas. E se a gente faz a melhor escolha, tem assertividade, certamente a gente vai construir um patamar de vida melhor, né? E Beth, quando a gente fala sobre essas escolhas que surgem na vida, eu estava conversando com alguém ontem e uma situação muito interessante aconteceu. Essa pessoa ficou quase 2 anos desempregada e agora conseguiu um emprego numa empresa muito boa. Passou 2 meses que ela estava empregada, uma outra empresa muito boa chamou essa pessoa para fazer uma entrevista. Ela passou. E no mesmo dia que ela passou, uma outra empresa também, todas de segmentos parecidos, a chamou. Ela me mandou uma mensagem ontem e falou, olha a vida brincando comigo, o que eu faço agora? É um momento de escolha muito importante, de tomar essa atitude. Quando essas situações aparecem diante de nós, como tomar a melhor atitude? Então, aí eu tenho umas dicas, posso? Por favor. Eu faço palestra e na minha palestra é exatamente isso que eu sugiro. Quando você tem mais de um caminho, porque normalmente escolhas é porque você tem mais de uma opção. Isso, você tem que optar ter uma atitude pela melhor. Você fazer assim, essa empresa que ele recebeu a sugestão de ir, o que eu ganho que eu perco nela? O que eu ganho que eu perco nesta outra e nesta terceira. Se você faz uma lista dos ganhos de cada uma e das perdas de cada uma dessas empresas, ele vai olhar e falar assim, bom, aqui eu ganho muito mais porque é mais perto, nessa aqui tem esse de ganho, esse aqui eu perco. Se ele fizer a escolha, a melhor opção, aonde tem mais ganhos, ele ainda vai ter que ralar para se adaptar, ter atitude dentro da empresa. Agora, se ele escolher mal, já começou dando errado. Então, a atitude da gente, ela precisa dessa ponderação para que ela tenha assertividade. E às vezes o que a gente imagina que é óbvio da melhor atitude, vou dar um exemplo das empresas ainda, né? Então tem 3, eu sei que não é todo brasileiro que está nessa condição ainda, né? Está melhorando ainda, né? Está aquecendo o mercado, mas vamos imaginar que daqui a pouco todo mundo vai poder escolher, né? Então aí tem 2 ou 3 opções. Aí talvez você pense, qual empresa paga melhor? Mas nem sempre essa é a melhor resposta, assim, né? Assim como hoje as empresas não procuram mais pelo currículo vasto da pessoa, e sim pelo quociente emocional, que é o que importa, se a pessoa está equilibrada, está em paz consigo mesma, também o dinheiro não é o mais importante. Porque ela pode entrar ganhando menos numa empresa e ter possibilidade de crescer. Ou entrar numa que ela vai ganhar mais, mas ela vai ficar naquele patamar que não tem futuro. Então, de fato, pensar sobre isso, fazer a melhor escolha. E aí você falou uma coisa aqui comigo fora do ar, de um dos seus livros até, sobre esse assunto, que eu acho que é fundamental, que é autoconhecimento. Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes nem a gente sabe o que é. Fica mais difícil ter a escolha certa, né? A primeira coisa que eu colocaria, atitude, é amar a si mesmo. Porque se eu te pedir nesse momento, você pode me dar uma camisa verde? Você tem a camisa verde para me dar? Você está aqui com a camisa? Agora aqui não. Você não tem. Você pode me dar o que você não tem? Não tem como. Então, se eu não tenho amor por mim, a atitude de me amar, como é que eu vou poder dar amor para o meu próximo? Então, a primeira atitude na vida de qualquer um, para chegar ao autoconhecimento, é se amar. Depois que você se ama, pode se falar assim, nossa, mas que egoísmo, amar-se acima de tudo. Sim, ame-se e cuide de você acima de tudo. Porque aí você vai poder amar o seu próximo, ter atitudes com o seu próximo. É essa a fórmula. Quando a pessoa está nos assistindo e pensa, eu estou na dúvida, então faz aquela listinha, você falou da lista, quando a gente escreve mesmo, o cérebro ele registra, processa melhor. Fazer isso, né? Porque o ser humano, ele tem 3 canais de comunicação, não só consigo, como com os outros, que é o auditivo, o visual e o sinestésico de sensação. Quando você fala, você está se ouvindo, então você está trabalhando o canal auditivo. Quando você lê, escreve, você está lá, você está vendo. E quando você tem aquela sensação de saudade, de gostoso, de quente, frio, é o sinestésico. Se você tomar as suas atitudes dentro desses 3 parâmetros e ponderar perdas e ganhos nas suas escolhas, você está sempre acertando. Lógico que a gente comete erros, mas com menor intensidade.
e a importância da gente estar à frente, de fato, protagonizando, fazendo as nossas escolhas. Eu percebo, muitas pessoas falam sobre isso. Eu tomei as atitudes no automático. Surgiu até um cargo na empresa que eu queria, mas os meus colegas de trabalho acabaram se inscrevendo na frente, eu deixei para lá. Isso também é perigoso, não é? Parece que está cômodo, mas é perigoso, né? Você percebeu o título daquele livro? É Autoconfiança, o Oxigênio da Vida. Respira, está tudo aí. Porque respirar é você ganhar tempo. Primeiro que você oxigena bem o cérebro. E quando você respira, você ganha tempo para tomar a melhor decisão e ter a melhor atitude. Não é isso que a gente busca? E você estava falando do autoconhecimento. Como é que a gente adquire autoconhecimento que vai reverberar na autoestima? Você tem ideia? Por favor. Sou palpiteira, né? Então, Jaque, na realidade, o autoconhecimento vem do contato com você mesmo. Mas sozinho a gente não dá conta. É importante que você leia grandes pensadores, que você assista. Você fala, não tenho tempo de ir em workshop, não tenho dinheiro para gastar. Entra. Hoje todo mundo tem um celular com internet. Entra e ouve pessoas que têm o que dizer. Por quê? Tudo bem, eu posso ser interessada, buscar por minha conta, mas se você tiver alguém, não é que está acima de você, mas que já tem mais coisas a dizer, você vai empoderando o seu autoconhecimento. E ele só se solidifica quando você for em busca de leitura, reflexão, meditação, oração. Aí você vai formando esse pré-requisito para se autoconhecer. E se tem alguma coisa que você conheceu e não gostou, quem é que vai mudar? Só pode ser o seu vizinho? Né? Você, né? Só a gente. E quando você escreve esses livros, você pensa em que público? O que você percebe para falar, olha, vou ter que ajudar as pessoas, vou escrever falando sobre isso, Beth? Então, na realidade, a minha profissão é pianista, palestrante pianista. No entanto, há 3 anos me deu, assim, uma vontade de partilhar mais, porque eu soube por aí que a minha missão não é curar ninguém. Porque quando você quer curar o outro, você está interferindo no destino dele. A minha missão é inspirar. Como que você inspira uma pessoa? Eu estou falando com você, com os seus telespectadores, logicamente tem pessoas atingidas. Quando eu faço palestra, tá bom, pode ter 2.000 pessoas no AMB, mas um livro, ele também pode acessar o maior número de pessoas. E foi aí que falei, gente, o que me impede de escrever? Eu já não sento e componho, não vem a música pronta, eu vou sentar e vou escrever. E você acredita que eu sento? Eu não penso no que eu vou escrever, começa a vir assim, aí eu leio aquilo que eu escrevi, por exemplo, eu falei sobre os Ds. Sabe o que é Ds? Conta pra nós. Desamparo, desvalia, desapego, desproteção. Então você fala assim, nossa, mas então o livro é negativo? Não! Quando eu falo de desvalia ou de desamparo, eu digo o que é isto e como você faz para processar e superar essa situação. Você pergunta pra mim, puxa, de onde você tirou isso? Universo, me manda essas coisas lindas, maravilosas, porque está conectada, né? Chegou uma colocação aqui para nós, da Beth. Obrigada pela sua participação, Beth. Ela conta um pouco para nós da história dela e ela fala sobre um relacionamento em que ela estava, aí ela terminou esse relacionamento e a pessoa quer voltar. A pergunta é, como saber, como ter certeza dessa atitude? Muito bem, ela está perguntando para a pessoa certa. Eu tenho 2 ex. E eu percebi o seguinte, que às vezes a gente não toma a atitude de se separar de uma pessoa que já não está mais acontecendo, não tem mais aquela conexão. E o próprio medo de sair da zona de conforto, o medo de ficar sozinha. Então, o que ela pode pensar, essa pessoa que está querendo voltar? Primeira coisa, existe da parte dela e dele admiração e respeito? Porque o que é o amor, Jaque? Admiração e respeito. Quando não há nenhuma dessas duas partículas, não vai acontecer. Então, ela ponderar sobre isso. Tá bom, existe amor, existe respeito. Ela se imagina daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos com essa pessoa, com as virtudes e os defeitos que ela tem? Vai escrevendo, gente. Escrever é ótimo. Então, você percebe que tem muitas maneiras de você ir tomando a melhor atitude. E, aliás, essa dica, não só para a Beth, mas para várias pessoas que namoram, é fazerem essa escolha para partir para o casamento, né? Sim. Porque, tudo bem, às vezes a pessoa termina no namoro e depois volta e se casa e dá certo, mas pensar nisso, por que terminou? Foi algo tão grave, tão sério, mas vai voltar? Será que isso não pode se repetir depois que estiver casado? Então tem um conserto, momento de escolha, né? Exatamente. Você percebe que tudo que a gente falar tem escolha e atitude envolvido, né? Se uma pessoa apresenta um defeito
E você fala, não, com o tempo eu mudo essa pessoa. Capaz, não muda nunca, porque ninguém muda ninguém. Só você se muda. Então, se você olhar essa pessoa que você ama, seja homem ou mulher, ela e o marido. É o namorado. Então, se ela está pensando em voltar com essa pessoa, pensa nos defeitos, se você vai conseguir conviver com eles, não modificá-los. E faça a ponte ao futuro. Como é que eu vou estar com ele daqui 2 anos, 3 anos, com aquele comportamento que me incomoda hoje? Será que ele tem vontade de mudar? Porque, às vezes, os casamentos acabam, não é porque o outro mudou. Quem mudou somos nós mesmos. E aí não houve esse acompanhamento, alinhamento de propostas. Porque sem propósito na vida, o que nós estamos fazendo aqui, né, Jaque? Aliás, até falar para o público que a gente preparou o programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos deste domingo falando sobre casamento. E um ponto que a gente citou bastante com o pastor que estava lá para conversar conosco, também psicólogo, foi sobre esse momento da escolha no namoro. Porque no namoro você já pode observar muitas dessas características que vão te dar indícios se esse casamento deve ou não acontecer. Porque aquilo de, depois que casar ele muda, depois que casar ela muda, depois que casar melhora, aí que não muda, não é verdade? Se a gente tiver um filho vai melhorar, nada disso muda. Na realidade, é a essência de cada um e a intenção, né? Porque você sabe que nada acontece sem uma intenção, né? Estão chegando aqui perguntas para nós e uma das que chegou é da Márcia, sempre participa aqui no nosso programa. Márcia, obrigada pela sua participação. Ela faz uma pergunta interessante. Como se amar sem ser egoísta? Mas aí que tá. Quem disse que se amar é ser egoísta? Porque se eu me amo, eu estou me preservando, eu cuido da minha alimentação, eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido do meu lado espiritual, isso é amor por mim e não é egoísmo. É você estar pronto para poder ser uma pessoa plena e, assim, completa para poder dar amor para quem está ao seu redor. Isso não é egoísmo. Egoísmo, você fala assim, eu não vou fazer nada por mim porque eu tenho que me doar aos outros. Como você vai se doar se você não está inteira? Se você não é uma pessoa completa e feliz? Se você está, assim, come mal, não se cuida, tem pensamentos nocivos, tóxicos, porque uma das coisas que mais faz a falta de atitude é ter aqueles pensamentos negativos. Né? Eu gosto, assim, de afirmar que eu sou uma pessoa muito positiva. Porque eu ouvi uma frase do Dalai Lama, assim, se você tem uma preocupação e ela tem conserto, para que você vai se preocupar? Então esquece. Se você está com uma preocupação e ela não tem jeito, não tem conserto, o que adianta você se preocupar? Então, isso leva você a ser positiva. É como você falou no começo do programa, o amanhã. O que nós estamos vivendo hoje é o presente e o futuro está daqui 2, assim, milésimos de segundo. A gente tem que pensar, como é que nós estou hoje? Eu estou bem? Não é egoísmo. Tem que se cuidar, tem que se amar, né? Tem que se cuidar e se amar. E quando esse processo não está acontecendo, para a pessoa que está nos assistindo, de repente está em depressão, está triste, se não consegue se olhar, e eu não estou falando nem só da questão física, mas a gente sabe que isso conta também, mas ela não consegue ter um tempo para ela, para fazer aquilo que ela gosta. Por onde começar para mudar essa maneira de se ver? Então, eu posso citar, então, para essas pessoas que gostariam de saber disso, os 4 gigantes da alma? Posso? Você sabe quais são? Não. Alegria, tristeza, medo e raiva. A pessoa que está em depressão, ela não leva isso em consideração, provavelmente, porque ela não tem nem vontade de se levantar. Você concorda? Eu já ouvi dizer que a depressão é um pouco de raiva, mas eu consideraria esses 4 itens. O medo é inerente ao homem, é importante você ter medo, você não acha? Você pode subir no 7º andar de um prédio? Não. Só que o medo, se ele não for contido, ele vira síndrome do pânico. Então é o que leva a pessoa a ter depressão. A tristeza. A tristeza, gente, perdemos o Gugu recentemente, deu uma tristeza, acolhe. Só que não vai ficar 5 meses chorando. Você acolhe a sua tristeza, depois lava o rosto, fala, eu sou abençoada porque eu tenho a vida aqui, né? Deixa a tristeza de lado. A raiva é propulsora. Assim, às vezes a gente toma algumas atitudes por conta da raiva. A pessoa falou pra mim assim, você não vai conseguir fazer mais um livro. Eu fui lá e fiz. Não disseram que é impossível, né? Eu fui lá e fiz. E por último, a alegria. E a raiva tem que ser contida para não virar violência. E a alegria. Fala assim, alegria é tudo de bom? A alegria é o seguinte, é bom, é maravilhoso você estar com alguém otimista, não é? Só que a pessoa que é muito eufórica, ela perde o foco.
E aí ela não consegue terminar nada. Então esses 4 gigantes da alma, elas compõem as possibilidades de você entrar em depressão. Se você fizer uma sessão de Theta Healing, ou fizer uma sessão, rezar o Ho Oponopono, que são todas ferramentas de autoconhecimento e de cura, você não precisa tomar remédio. A depressão sem remédio. Você pode imaginar que linda essa cura? Posso, porque Jesus também faz isso. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Para quem quiser entrar em contato, o site www.bettripoli.com.br. Tem o Face também passando aí para vocês e o Instagram, Beth Ripoli. Obrigada, Beth. Uma ótima tarde. Eu quero te dar depois meu CD, viu? Muito obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu te espero amanhã. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.